Olá, pessoal, tudo bem? Ai, tem uns dias que eu não apareço por aqui, né? Pois é, minha gente. Eu queria muito começar o canal, uma nova série no canal, logo no dia 1º de janeiro, mas a minha rotina tá bem complexa, né? Eu tô com umas mudanças na minha vida pessoal, como vocês podem ver, o cenário mudou, né? Quando eu comecei aqui, eu tava, aliás, sem cenário nenhum, ainda não tá pronto. Enfim, a gente vai se ajustando. Então, quero pedir desculpas para você que está me acompanhando aqui. Bem, durante esses dias em que eu fiquei fora, eu pensei e a gente vai além, né, da história dos santos aqui. Eu quero trazer outros conteúdos aqui para nossa discussão, né? A ideia é de contar a história dos santos aqui não é desvincular da nossa realidade. A gente vive uma realidade muito delicada, né? Hoje, por exemplo, dia 19 de janeiro é dia de São Germânico, da Filadélfia. E eu queria falar um pouquinho sobre ele. Não tem muito material sobre ele, mas eu acho que tem muito a ver com o que a gente passa hoje, né? Não é fácil o que a gente está passando hoje, mas é óbvio que na época em que São Germânico viveu, as coisas eram muito mais complicadas. Ele viveu ali em meados do século II, quando os cristãos eram simplesmente jogados aos leões. A gente, claro que a gente sente, né, toda a dificuldade pela qual estamos passando hoje, especialmente, né, os brasileiros enfrentando aí essa ditadura. Isso é uma realidade, né? Mas a humanidade já passou por períodos bem mais complicados. Os cristãos já enfrentaram períodos bem mais complicados, né? A gente sempre fala por aqui que o comunismo, diferentemente do que pregam e do que os idiotas úteis dizem, de que foi criado para combater o capitalismo. Isso é uma grande mentira, uma grande balela, né? A verdade é que o comunismo ele foi criado para combater o cristianismo. Então, ainda que você que está nos assistindo agora não seja um cristão, você é um alvo também, porque você é fruto dessa sociedade cristã, né, de bases cristãs, essa sociedade que foi criada sobre o fundamento cristão, né? É, toda essa questão do direito que é fundamentado ali nos 10 mandamentos, por exemplo, né? Então, o objetivo desse pessoal é realmente extirpar o cristianismo do planeta, né, para que eles possam impor o seu império de maldade contra os seres humanos, né, e que eles possam aproveitar o seu capitalismo selvagem, porque é disso que eles gostam, né? E há uma grande diferença nessa questão do capitalismo que produz riquezas, que gera riquezas, que dá oportunidade para as pessoas, e o capitalismo selvagem que explora as pessoas, que faz com que os seres humanos fiquem completamente dependentes dos bens materiais, né? Vivam totalmente num mundo materialista, como acontece na China, né? Você vê ali muitas pessoas falam, mas a China não pode ser comunista, apesar do nome do partido não pode. Você vê ali tanta tecnologia, as pessoas com dinheiro, né? Mas é um dinheiro à custa de quê? Trabalho escravo, enfim, muita exploração, não só das pessoas, mas também do meio ambiente. Essas mesmas pessoas que fazem ecoterrorismo são também as mesmas que fecham os olhos para o que a China faz no mundo em relação ao meio ambiente, né? O país que mais polui o ar no mundo, mais produz dióxido de carbono, é o país que mais polui mares e rios. Enfim, ali é o protótipo da sociedade que eles querem impor no mundo inteiro. Uma sociedade completamente sem Deus, né, em que Deus, o Deus deles, é o Partido Comunista. Né? E você vê todo esse apego material. E, claro, o privilégio de poucos, né, de uma casta superior que manda em todo mundo e controla a vida de todo mundo. E aí a gente coloca vida, inclusive, no pensamento das pessoas, né? Uma vez que há um cerceamento de ideias, há um cerceamento de vocabulário, há um cerceamento de tudo. Então, a partir do momento em que eu controlo o que você lê, eu controlo o que você pode ter acesso ou não, eu controlo a sua forma de pensar. Então, hoje a gente vive isso, né? Mas de uma maneira diferente dos nossos irmãos lá do século II, em que eram jogados aos leões.
Hoje os nossos leões são outros, né? Eles são menos visíveis, até menos materiais, no sentido de que você não vê ninguém sendo jogado literalmente aos leões, né? Mas a pressão psicológica, por exemplo, que se faz hoje em relação às pessoas que se sentem perseguidas por não poderem expressar a sua opinião, por não poderem simplesmente falar sobre a realidade palpável, né? As pessoas hoje têm que pensar 10 vezes antes de falar alguma coisa, de fazer uma afirmação. Por exemplo, definir o que é uma mulher, definir o que é um homem. Pensa 10 vezes e às vezes ainda dá problema. Então, assim, nós hoje temos a nossa arena, né, diferente. Às vezes não, muitas das vezes sem o sangue, algumas até com sangue, como acontece em muitos países em que cristãos são efetivamente mortos, né? Suas vidas são tiradas, são ceifadas. Outros são torturados de outras maneiras, né? Numa prisão física, como é o caso de presos políticos, ou mesmo numa prisão mental, em que você não consegue se sentir à vontade com a realidade, com a verdade, porque você é pressionado o tempo inteiro a estar dentro de uma realidade ideológica que não faz parte da vida real, que não faz parte da normalidade. São coisas criadas e impostas a você pelas mesmas pessoas que pegam a realidade natural e olham para você e dizem, não, isso é uma construção social. Então, é muito complexo tudo isso. E eu queria aproveitar e falar, então, rapidamente de São Germânico, né, que viveu ali no século II, e ele foi convidado, né, nos moldes do que somos hoje, convidados a negar a realidade, ele foi convidado a negar Cristo. E ele não negou a Cristo, muito pelo contrário, ele chamou ali os seus irmãos, né, ele que era um dos 11 discípulos da Filadélfia, e ele chama os seus irmãos a enfrentarem com coragem, né, os ataques ali dos tirânicos que queriam fazer com que os cristãos negassem a Cristo. Ele viveu na época dos imperadores Marco Antônio e Lúcio Aurélio. Então, ele, ao se recusar negar Cristo, foi condenado a ser jogado aos leões. E aí, ali na arena, né, ele percebeu que o procônsul nutria uma certa compaixão por ele, por ser muito jovem, né? Talvez até o tirasse dali por ele ser muito jovem. E ele, não querendo receber esse afago de um inimigo que queria que ele negasse a fé, ele provoca a fera que o devora. Então, a ideia aqui é de trazer hoje o santo do dia, São Germânico da Filadélfia, é falar um pouquinho sobre essa coragem, né? Apesar das dificuldades, ter essa coragem para continuar, né? E tendo esperança, né? Mantendo a esperança de que dias melhores virão e de que o nosso prêmio está em outra vida, né? Esta daqui é passageira. Vai passar uma hora, né? Todos esses sofrimentos vão passar um dia. E o mais importante é manter a fé, manter o nosso alvo em Cristo, para que possamos viver a vitória eterna. É isso. Um beijo para você e até a próxima. Vou tentar vir todos os dias, hein? Aliás, estou pensando em, quem sabe, vir durante o dia, né? Peço desculpas aí pela luz. Hoje eu resolvi aproveitar a luz natural aqui para ver como é que ficava. Eu vou tentar, de repente, fazer uma live e a gente bater um papo aqui durante o dia. Vamos ver como é que eu vou me adaptando aqui à minha rotina, mas não quero ficar muito tempo longe não, tá? Um beijo e até a próxima.